Olá todo mundo, vamos falar mais um pouquinho de física, né? Mais um vídeo meu aqui que eu tô postando, né? Dessa vez com um cenário um pouco, né, diferente, um pouco mais natural, né? Porque eu acho que vai acabar combinando um pouquinho mais com o tema do vídeo, que é pra gente falar um pouquinho sobre as formações das nuvens, aproveitando, né, esse céu maravilhoso, né? No caso aqui não temos nuvens nenhuma, né? Porém, o tema do vídeo continua sendo bem pertinente para este ambiente bonito. Bom, aproveitando aqui, antes de tudo, né, nesse início de vídeo, se você gosta do canal iFísica e gostaria de apoiá-lo mais ativamente, não deixe de fazer parte do clube de membros aqui do canal. Claro, fica aqui meu agradecimento especial a todo mundo que apoia o canal, em especial aos apoiadores que eu estou colocando o nome aqui na tela. Obrigado a todos vocês. Mas bom, né, eu acabei escolhendo esse tema, né, para a gente poder conversar um pouquinho, né, sobre a respeito das formações das nuvens, porque é um tema, né, que, vamos combinar, é extremamente cotidiano, né, desde sempre no colégio a gente sempre ouve mais ou menos, né, a ideia de como uma nuvem se forma, né, a partir da condensação do vapor d'água e por aí vai. Só que, na verdade, né, acaba que a formação das nuvens, ela tem uma coisa muito mais profunda do que a gente acha que tem. Ela tem uma física muito sofisticada, na verdade, muito bonita, e muito mais, muito mais complexa, na verdade, do que simplesmente fazer uma condensação, né? Existem muitos processos envolvidos e eu queria, pelo menos, né, fazer esse vídeo, né, aproveitar para compartilhar um pouquinho, né, bem levemente, um pouco dessa formação das nuvens, né, para que a gente possa aprender e enriquecer um pouquinho a nossa formação. Mas, bom, qual que é a noção básica que a gente constrói desde pequeno, né, inicial de formação de nuvem? A ideia geral é sempre a mesma, né? A gente tem água, né, que evidentemente vai evaporando com o passar do tempo, o ar vai ficando com uma umidade muito grande, certo? Vai ficando com bastante vapor d'água, e aí acontece a condensação. Porém, vamos discutir um pouquinho, né, a respeito, para que haja essa condensação, qual tem que ser a característica, o quanto de água tem que evaporar, quais são as grandezas envolvidas, para que realmente a gente possa ter uma formação de nuvem, e aí sim a gente discutir se somente esses parâmetros de umidade muito alta e condensação seria possível para a formação de nuvem. Pois bem, as duas grandezas que são mais importantes para a formação de nuvem são a umidade relativa do ar, que eu acho que todo mundo já deve ter isso em mente, e a segunda, né, que no caso a gente usa para poder definir a umidade relativa, que é o que a gente chama de pressão de saturação da água. E essa sim vai ser o que acaba tendo o papel mais importante para a formação da nuvem e que mostra, né, como é que o processo é um pouquinho mais sofisticado do que realmente parece no primeiro momento. Mas bom, vamos começar a falar então, né, dessa pressão de saturação do vapor d'água. Primeiro falando do que é pressão de vapor, né, que é sim a grandeza mais importante, né, para que a gente possa discutir todo esse desenrolar de formação de nuvens. Todo mundo sabe, né, que quando a gente deixa água no ambiente, seja em um copo d'água, seja espalhada em alguma superfície, a gente já tem aquela noção intuitiva de que a água eventualmente vai acabar evaporando, certo? Vai passar um tempo, a água evapora. Por que a água evapora? Qual que é o processo que está acontecendo ali? A ideia é o seguinte, a gente sabe, né? Primeiro, só para poder ficar intuitivo, vamos pegar um ambiente fechado, como exemplo, um ambiente totalmente seco, não tem água nenhuma nesse ambiente, certo? O ar dele é completamente seco. E a gente vai e coloca um copo de água nesse ambiente. Como o ar está totalmente seco, uma coisa que vai acontecer naturalmente é que a água vai acabar evaporando. Né? A água vai acabar evaporando e por conta disso, aquele ar que era muito seco vai acabar ficando o quê? Vai acabar ficando um pouquinho mais úmido. À medida que vai aumentando a quantidade de água nesse ambiente, evidentemente, né, um ambiente que antes não tinha água, o ar que não tinha água, vai passar a ter água. Você deve se lembrar das suas aulinhas do ensino médio falando de gases, todo gás exerce alguma pressão. Então, naturalmente, se a gente for pegar a situação anterior da água evaporar, não existia água nenhuma no ar. Então, a água no ar não exercia nenhuma pressão, porque afinal de contas, não tinha água no ar. A partir do momento que a água começa a evaporar e ela começa a ficar presente no ar, ela vai começar a exercer uma certa pressão. E essa pressão a gente chama de pressão de vapor. Quanto mais água tiver no ar, maior vai ser essa pressão de vapor. Existe uma pressão máxima, que a gente chama de pressão máxima de saturação, que é aquela pressão que é o seguinte, imagina que a água vai evaporando, o ambiente vai ficando cada vez mais úmido, né, com uma quantidade de água maior diluída no ar. Vai chegar um momento que a água não vai mais evaporar, porque o ar já vai estar muito saturado de água. E aí, quando a gente vai analisar esse ar saturado, a água nesse ar exerce uma pressão, naturalmente por ser, né, um gás dissolvido no ar. Para essa pressão, né, de saturação, a gente dá o nome de pressão de saturação. Então, né, trocando em miúdos, para poder resumir a ideia geral, essa pressão de saturação da água, também pode ter de outras substâncias, mas focando aqui na água, essa pressão de saturação da água, ela fala mais ou menos para a gente qual que vai ser o comportamento da água no ambiente. Então, ó, a gente tem a pressão de saturação máxima. Se a pressão de vapor do ar for menor do que essa pressão máxima, a água tende a evaporar.
Agora, se a pressão de vapor na atmosfera for maior do que essa pressão de saturação máxima, significa que o ar está mais saturado do que deveria. Então a tendência é que haja condensação. Então, muito provavelmente você que está vendo o vídeo deve estar pensando, ok, né, já dá para ter uma ideia mais ou menos como é que é a formação de uma nuvem. Né? Se a pressão de saturação máxima, né, de vapor de água é aquela que te fala se a água vai tender a evaporar ou se ela vai tender a condensar, basta que o ar esteja mais saturado do que essa pressão máxima. Porque significa o quê? Significa que o ar está com mais água do que deveria e vai acabar condensando, e aí formam as nuvens e acabou o vídeo. Mas não exatamente isso, né? Existe um fator aqui a mais que dificulta um pouco a jogada e mostra como é que essa discussão é muito mais rica do que parece. Muito provavelmente você já deve ter verificado que quando você deixa a água, quando você pulveriza a água, né? Ou seja, quando a água está mais bem espalhada, quando ela está quando você faz ela ficar em muitas gotículas, ao invés de em um copo d'água, por exemplo, ela evapora com muito mais facilidade. Você deve ter reparado isso, né? Pega um spray qualquer e borrifa a água. A água desse spray tende a evaporar com muito mais facilidade do que a água em um balde ou do que a água em um copo d'água, certo? Por que isso? Porque essa pressão de saturação máxima da água, que é a grandeza que te fala, né, se a água vai evaporar ou se ela vai condensar, né, de acordo com a pressão do ar ambiente em relação a essa pressão máxima, depende de como é a superfície. Olha só que interessante. Então, quando você tem uma gota d'água, a pressão de saturação máxima para essa gota é levemente diferente do que a pressão de saturação máxima para um copo d'água. O que isso quer dizer? Significa que para que a gota evapore, a condição é levemente diferente do que para a água num copo evapore. Existe uma relação que nos diz que a pressão de saturação máxima de um líquido, ela depende do quão curva é a superfície da interface ar-líquido. Ou seja, se a gente pega um copo d'água, o líquido está plano, certo? Ele está planinho. Então ele tem uma certa pressão de saturação máxima. Quando você pega uma gota, a gota ela é esférica. Então ela tem uma certa curvatura ali no formato da gota. Isso faz com que a pressão de saturação aumente, a pressão de saturação máxima aumente. O que significa a pressão de saturação máxima aumentar? Significa que é mais fácil existir evaporação. Por isso que gotas evaporam com mais facilidade do que, por exemplo, um copo d'água. Porém, quando a gente pega gotas de tamanho não muito variado, né, quando a gente pega gotas de tamanho macroscópico, e até gotas bem pequenininhas, tipo 1 micrômetro, né, vamos lá, 10 a menos 6 metros, gotas desse tamanho, a pressão de saturação muda, mas muda muito pouquinho. Muda assim, não chega nem a 2, 3%, muda muito pouquinho. Ou seja, é mais fácil evaporar uma gota d'água do que água num copo d'água? Sim, mas não é tão mais fácil assim. É só um pouco mais fácil, mas não tão mais fácil. A questão é que quando a gente tem uma formação de nuvens, as gotas que começam a aparecer, as gotas que começam a se formar, elas são gotas que normalmente medem meio nanômetro. O raio delas é meio nanômetro. 1 nanômetro, que são 10 a menos 9 metros. Certo? As gotas na atmosfera, muitas vezes elas se formam porque as moléculas de água estão se chocando e se aglutinam em uma gota. Agora, quando você vai ver a pressão de saturação de uma gota muito pequenininha, ela chega a ser 8 vezes maior do que a pressão de saturação da água plana, né, ou com gotas do tamanho tradicional, digamos assim. O fato da pressão de saturação máxima de uma gota muito pequenininha, que é a que aparece, né, nas formações das nuvens, ser por volta de 7, 8 vezes maior do que a pressão de saturação de um copo d'água, significa que é muito mais fácil dela evaporar. Porque, só relembrando, quanto maior for a pressão de saturação máxima de um líquido, mais fácil ele é de evaporar. Então, se a pressão de saturação máxima de uma gota, né, que aparece nas nuvens, ela é muito maior do que a pressão de saturação da água normal, significa que essas gotas vão ter uma dificuldade gigantesca para condensar. Só para vocês terem uma noção dessa dificuldade, a segunda grandeza, além da pressão de saturação máxima, que eu falei que é importante no processo de formação de nuvem, é a umidade. Como é que a gente define umidade relativa do ar? A nossa umidade é o seguinte, olha, a pressão de saturação máxima, ela fala pra gente, né, se a água vai passar a evaporar ou se é mais natural ela condensar, certo? Normalmente, como é que a gente define umidade? A gente pega a pressão de vapor do ambiente e divide pela pressão de saturação máxima. Ou seja, se a umidade relativa do ar for menor do que 100%, significa que a tendência da água é evaporar. Se a umidade relativa do ar for maior do que 100%, significa que a tendência dela é condensar. Ou seja, umidade relativa do ar menor que 100%, significa que a pressão de vapor da água no ambiente é menor do que a pressão de saturação máxima. Se a umidade for maior que 100%, significa que a pressão de vapor é maior. O fato da pressão de saturação máxima de uma gotícula na formação das nuvens ser por volta de 7, 8 vezes maior
do que da água normal, significa que para que as nuvens começassem a aparecer, ou seja, para que a água começasse a condensar e para poder formar as nuvens, a umidade relativa do ar deveria estar por volta de 750 a 700%. E vamos combinar, né? Todo mundo sabe que não dá para chegar numa umidade relativa dessa. É muito pouco provável que a umidade relativa passe muito dos 100%. Ou seja, se fosse simplesmente a ideia da formação de nuvens, né? Se fosse simplesmente aquela ideia do tipo, o ar está saturado, vai começar a condensar e tudo certo, simplesmente não existiriam nuvens, nunca choveria na humanidade, certo? Por quê? Porque a pressão de saturação aumenta muito rapidamente à medida que a gente reduz o tamanho das gotas, e lembrando, as nuvens funcionam exatamente com essas gotículas de água. E aí vem a pergunta mais importante, né? Então, como é que se formam as nuvens? Por que as nuvens conseguem ser formadas se, a princípio, tudo isso que eu estou falando significa que, a princípio, a gente precisaria de uma umidade relativa de lá para 700%. Acontece que tudo isso que eu falei está levando em conta que as nuvens, no processo de formação das nuvens, vai estar presente somente água. Mas isso não acontece. Normalmente, né, na atmosfera, também evaporam, além, né, do que água líquida, também evaporam alguns sais. Né? Tem algumas formas da gente ver isso. Por exemplo, no mar, quando a gente pega em regiões litorâneas, por exemplo, o mar tem bastante sal. E parte desse sal evapora junto com a água. Além disso, vulcões, quando entram em erupção e tudo, eles jogam na atmosfera uma quantidade muito grande de pequenos sais, certo? Além disso, né, outra coisa que acaba influenciando negativamente, poluição. Poluição acaba jogando muitos sais na atmosfera. Então vai ficar claro com tudo isso que eu vou falar agora, como é que inclusive a poluição no ar, né, a poluição que a gente acaba fazendo, acaba também influenciando o processo de formação de nuvem. Mas enfim, o que acaba acontecendo é que existem também sais na atmosfera. E esses sais acabam atuando, né, o nome técnico para isso, eles acabam atuando como um núcleo de condensação. As nuvens, né, toda vez que vai acontecer o processo de condensação para a formação das nuvens, né, que a água vai passar do vapor e virar água líquida, essas gotículas elas preferem ser formadas em torno de algum sal que seja solúvel em água. Então, toda vez que vai ter algum processo de formação de nuvem, a água que está na nuvem não é só água, sempre tem alguns sais dissolvidos nela. E ter esses sais dissolvidos muda completamente a figura. Por quê? Porque o sal diminui a pressão de saturação máxima da água. Então, quando você pega uma água pura, sem nenhum tipo de sal misturado nela, ela tem uma certa pressão de saturação. Ou seja, ela tem um certo comportamento ali no que diz respeito à evaporação e condensação de água. Agora, quando existem sais misturados nessa água, isso muda consideravelmente a pressão de saturação. Ao ponto que, quando a gente pega aquelas gotículas muito pequenininhas, né, de meio nanômetro, 1 nanômetro, que são as gotículas que são formadas nas nuvens, antes, se fosse só água, a gente precisaria de uma umidade relativa, igual eu comentei, de mais ou menos uns 700, 800% de umidade relativa do ar, que é uma coisa absurda. Porém, quando a gente leva em conta que existem sais na atmosfera, né, e as gotículas vão ser formadas em torno delas, esses sais diminuem tanto a pressão máxima de saturação, que agora, para começar a ter condensação, não precisa ter uma umidade relativa de 700, 800%. Né, na atmosfera, que seria algo inviável. A gente consegue ter formação de nuvem, inclusive, com menos do que 100% de umidade relativa. E aí acaba que quando a umidade passa um pouquinho de 100%, ligeiramente, ela, por exemplo, 100,5%, as gotas, a condensação já começa a ser tão maior que elas começam a poder crescer muito de tamanho, aí adquirir peso suficiente para acabar, né, caindo em forma de chuva. Ou seja, se a nossa atmosfera não tivesse sais, né, que fossem solúveis em água, simplesmente não existiriam nuvens, porque a gente precisaria de umidade relativa em níveis tão absurdos que seria impossível, né, acontecer chuva e, por consequência, né, ter vida na Terra. E acaba que por conta disso, né, como eu disse agora há pouco, fica claro a influência, né, como é que o homem consegue mudar muito a dinâmica de chuva, porque o nível de poluição, né, quando a gente aumenta os níveis de poluição, a gente está aumentando consideravelmente, mudando muito a dinâmica desses sais na atmosfera. E uma quantidade muito maior ou muito menor desses sais já faz com que a dinâmica das chuvas todas podem mudar. E, enfim, né, toda essa discussão para poder mostrar como é que uma coisa muito simples, né, como a gente sempre viu no colégio, que é simplesmente a condensação, né, para poder formar uma nuvem, né, como é que essas coisas que estão tão, né, entranhadas no nosso dia a dia, elas podem ter uma física muito bonita, né, e muito mais sofisticada do que a gente pensa, do que ela realmente é, né, e mostrando, claro, como é que o ser humano consegue, entre muitos fatores ambientais, também colaborar negativamente, né, para um fator ambiental, que é a formação de nuvens. Mas bom, era basicamente isso que eu queria falar aqui no vídeo. Se você gostou, não deixe de dar o seu gostei, certo? Se inscreva no canal e não deixe de ativar o sininho
para sempre receber as notificações dos próximos vídeos. No mais, compartilhe com seus amiguinhos, né, se você gostou do vídeo, se você não sabia a respeito dessa complexidade, né, e desse aspecto bonito da formação das nuvens. Também, né, deixe aqui seus comentários falando se você gostou, né, colocando coisas aqui talvez para poder aumentar a discussão, né, o que você sabia, o que você não sabia, enfim, use aqui os comentários a seu favor. No mais, obrigado por você que foi até aqui e até o próximo vídeo.